caso surpreendente. Holanda começa a conversa perguntando se está tudo bem, e em seguida pergunta o nome dela, mas ela já vai deixando claro que ela tem namorado. Ele pergunta se ela tem alguém e diz que ele vai fazê-la esquecer o namorado e tenta se apresentar para ela. Ela fala que não pode e diz que tem um namorado. E quando ele fala que ela tem um namorado, mas que não é casada, ela fala que isso não importa porque ela ainda tem alguém. Ele fala que ele já entendeu que ela tem um namorado, mas é que ele é novo na área e que está tentando conhecer novas pessoas. E depois que ela diz pra ele que isso não é problema dela, ele tenta pedir o número dela. E como ela fala que não pode, ele deseja pra ela um ótimo dia. Mas assim, de repente, ela decide voltar e fala que ele tem um carro legal. Ele entra no carro e pede pra ela chegar mais perto. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa, e já ela pergunta se ele ainda quer conversar. Ele fala que pelo que ele entendeu, ela deixou muito claro que não estava interessada, mas em seguida pede para ela dar a volta. Ela fala que tinha visto esse carro, mas que não sabia que era dele. E depois que ele fala por que isso importa, ela pergunta se ele quer fazer alguma coisa. Ele fala que tentou falar com ela, mas ela disse que tem um namorado e que não fez nenhuma questão de falar com ele. E como ela diz pra ele que ela acha que eles deveriam se conhecer, ele fala que vai sair do carro para falar com ela. E ele já sai do carro perguntando por que ela falou daquela maneira com ele e por que mudou de ideia. E ela pede desculpas e fala pra ele que realmente ela não está num dia muito bom e que ele só apareceu num dia errado. E quando ele pergunta o que aconteceu, ela fala que brigou com o namorado dela. Ele fala que não parecia que ela brigou com o namorado dela e pede pra ela dar um 360. Holanda fala que ela tem um corpo bonito e pergunta o que ela quer fazer. E já ela pergunta o que ele estava fazendo. Ele fala que resolveu dar uma volta para conhecer o lugar e para conhecer também novas pessoas, já que ele acabou de se mudar. Então ela diz para ele que ele acabou de conhecer a pessoa certa e fala que vai dar o número para ele. Ele fala para ela entrar no carro que lá dentro ele pega o número dela. E dentro do carro ela fala que gostou muito do carro dele e que nunca esteve num carro tão legal quanto esse. Ele pergunta se a cor dos olhos dela realmente é assim ou se é lente de contato. E depois que ela diz pra ele que não é lente de contato, ele fala que os olhos dela são muito bonitos. E já nesse momento, depois de algum tempo ali conversando com ela, ele pergunta que tipo de homem que ela gosta. Ela fala que com certeza um tipo de homem que cuide dela porque ela não pretende trabalhar. E como ele fala que não entendeu muito bem, ela diz pra ele que pretende se dedicar à pessoa 100% do tempo. Mas quando ele pergunta se ela sabe cozinhar, ela fala que não. Holanda não perde tempo e fala que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que isso está na cara dela. Ele fala que ela precisa repensar a vida dela porque pensando assim ela não quer um relacionamento e que é melhor ela sair do carro dele e ir pra casa pensar no que ela fez hoje. O Nate aborda essa garota e pergunta se ela tem algum trocado. Ela diz que não tem nada com ela, então ele fala que ainda assim ele agradece. Ela pergunta o nome do cachorrinho dele e fala que ele é muito fofo. O Nate fala que o nome dele é Rocco e também pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta se ela mora ali mesmo. Mas ela diz pra ele que ela mora em outro bairro. E depois que ele pergunta quanto tempo ela mora na cidade, ela fala que aproximadamente há uns 2 anos. Ela diz pra ele que ela não quer ser inconveniente, mas que ele é muito jovem para estar na rua. Então ele conta pra ela que ele se mudou pra cidade pra tentar ser ator e que acabou gastando muito dinheiro com festas e que não saiu do jeito que ele tinha planejado. Ela pergunta se ele tem família ou amigos. Ele diz que tem amigos, mas que não apareceu ninguém pra ajudá-lo e que também tem pouco tempo que ele e o Rocco estão na rua. E já nesse momento ela pede pra ele esperar que ela vai buscar alguma coisa pra ele comer e já está voltando.
Ele fala que ela realmente voltou e agradece. Ela diz que trouxe sanduíches e fala também que o Hulk é uma gracinha. Ele agradece e fala que admira a atitude dela porque ninguém parou para ajudá-lo. E depois que ela pergunta o que aconteceu, ele conta que tudo começou com a queda da criptomoeda e que depois que ele perdeu muitas coisas, a esposa dele terminou com ele. E com tudo isso que aconteceu ao mesmo tempo, ele acabou ficando deprimido e indo pra rua. Ela diz que o importante é que ele tem potencial e que ele precisa de ajuda, mas o fato dele não ter familiares e amigos que ajudam ele torna tudo difícil. E depois de dizer que o fato de ninguém querer ajudá-lo a incomoda, ela entrega um envelope para ele. Ela diz para ele que no envelope tem $3.500 e que isso vai ajudá-lo a se recuperar. Ele pergunta se ela tá falando sério. E ela fala que é isso que ela gostaria que fizesse com ela se ela tivesse na mesma situação que a dele. Ele pergunta se ele pode dar um abraço nela e ela fala que tudo bem. Ela diz que ela está fazendo isso porque ela sente que ele é uma boa pessoa e, como ela disse, ele tem potencial. Ele pergunta se ela tem certeza disso. E como ela diz que sim, ele agradece e dá um abraço nela. E depois de dizer que ela espera que ele seja abençoado e que tudo fique bem, ela se despede dele. Ele pergunta se ele pode dizer uma coisa. Ele fala que na verdade ele não é um morador de rua e conta pra ela que ele está fazendo um experimento para ver se alguém ia parar para ajudá-lo. E é claro, ele devolve o dinheiro pra ela e em seguida mostra a câmera. O Nate fala que admira pessoas como ela e que dá pra ver que ela tem um bom coração, e que por isso ele tem uma surpresa pra ela e conta que esse é o carro dele. E depois dela ter feito a boa ação do dia e ainda ganhar pra isso, porque o Nate deu pra ela uma quantia considerável, ela vai embora feliz da vida. Esse vídeo começa com o Nate dizendo que ele quer saber o que essa garota tem pra dizer. Ele pergunta se está tudo bem, e pergunta também pra onde ela vai tão bonita assim. E como ela não responde nada, ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. E depois que ela diz pra ele que tem namorado, ele pergunta há quanto tempo eles estão namorando. Ela responde dizendo que é um bom tempo. Ele fala que o nome dele é Nate e pergunta se ela é dali mesmo da cidade. Ela diz que sim, então ele pede o número dela. Ela diz que não, então ele fala que ele pode ser melhor do que o namorado dela. Ele ainda faz mais algumas tentativas, mas por final ela acaba mesmo dizendo não pra ele. Agora, quando ela se aproxima para falar com ele, ele pergunta o que aconteceu. E ela simplesmente diz que ele tem um carro legal. Ele agradece e em seguida pede o número dela. E logo assim que ela aceita dar o número para ele, ele pergunta se realmente ela estava indo encontrar o namorado dela. Ela fala que realmente estava, mas que ela pode desmarcar com ele. Ele pergunta se ela quer entrar e ela diz que sim. Nós vamos adiantar e vamos direto para esse momento em que o Nate pergunta se ela quer ir para a cobertura dele. E como ela aceita, o Nate fala que está ótimo, mas pergunta para ela porque ela não quis conversar com ele no começo. Ela fala que talvez porque ela não tem o costume de conversar com homens assim na rua e que ela nem sai muito de casa. E ela acaba combinando com o Nate que ela vai sair com ele, mas vai dizer que estava na casa das amigas dela. Então o Nate pergunta se as amigas dela vão manter esse segredinho dela, e ela diz que sim. Ele fala que tudo bem, mas que ele não vai mentir, e que ele ainda está sentido porque no começo ela não quis conversar com ele. Ela fala que as mulheres precisam se proteger. E depois que ele pergunta se isso foi se proteger, ela diz que sim. Então ele fala pra ela que ele acha que ele chegou de uma maneira educada, e em seguida pergunta o que fez ela mudar de ideia.
Ela pensa um pouco, mas depois acaba dizendo a verdade e fala que ela voltou porque ele tem um carro legal. Então ele pergunta se ele não tivesse esse carro, se ela não teria voltado. E ela diz que talvez não. Ele fala que é duro ter que ouvir isso e fala que agora ele tá achando que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e que não é bem assim como ele está dizendo. Ele pergunta se não é assim que ela vê e pergunta afinal de contas como ela vê. Ele fala que não tem nenhuma dúvida que ela é interesseira porque ela mudou completamente depois de ver o carro dele. Ela fala que realmente resolveu mudar de ideia, mas depois fica sem explicação. Ele fala que ele não gosta de interesseira e que ele sente que não adianta continuar a conversa porque eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. Ela pergunta se é verdade e se é assim que ele quer. E já ele diz pra ela que é a única escolha que ela deu pra ele. Ele fala que se ela tivesse aceitado conversar com ele desde o começo, a história seria outra, mas que ela perdeu a chance dela e deseja pra ela uma boa caminhada. E termina dizendo que vai ser melhor ela falar a verdade para o namorado dela.